Capítulo 141, Posso tocar na sua coisa. Matthew disse em uma voz profunda, você me prometeu que não explodiria a tumba. Bobo olhou para ele confuso. Sim, mas e a área externa e os monstros cegos dentro da tumba? Não posso usar bombas? Matthew esfregou as têmporas. De repente, ele entendeu a dor de cabeça de Julian ontem. Não é que bombas não possam ser usadas, mas não há muitas ocasiões em que elas podem ser usadas. Como se estivesse persuadindo uma criança, ele disse gentilmente. Minhas invocações e feitiços são suficientes para lidar com a maioria das situações. Além disso, temos reforços fortes. Embora o comportamento do homem que você viu ontem tenha sido um pouco estranho, ele não é ruim e é muito forte. Apenas leve este tijolo com você. Não há necessidade de fazer mais. Ao ouvir isso, a expressão de Bobo não mudou. No entanto, duas antenas de repente ficaram em ambos os lados do capacete, e o topo das antenas piscou com uma luz vermelha fraca. Qual é o significado disso? Matthew olhou para a antena. Significa que estou muito feliz. Bobo respondeu friamente. Imediatamente, sua voz ficou um pouco tímida. Se você puder me prometer uma coisa, posso transformar a luz vermelha que simboliza a felicidade em uma luz amarela ainda mais feliz. Matthew perguntou, o que é? Posso tocar em você? Bobo levantou a cabeça e arregalou os olhos que estavam cheios de desejo. Ela apontou para a mão direita de Matthew e disse, é esta luva. Posso sentir o poder maravilhoso que ela emite. Ela tem um poder aterrorizante que pode destruir tudo, mas também me deixa excitado. Deixe-me tocá-la e não vou discutir com você. Matthew percebeu que a energia negativa emitida pela mão da palidez havia corroído parte da luva. Aos olhos dos maquinistas arcanos, qualquer coisa poderia ser injetada. A injeção de itens era sua habilidade profissional mais básica. Cada item produziria uma reação diferente após ser injetado. Claro, a reação mais comum seria uma explosão. Se Bobo quisesse um item comum, tudo bem, mas esta luva era um item perigoso de primeira classe. Matthew balançou a cabeça e recusou. Desculpe, esta luva diz respeito à minha privacidade. Não posso dá-la a você. O rostinho de Bobo caiu imediatamente, e a luz vermelha na antena ficou ainda mais deslumbrante. Vendo isso, Matthew rapidamente tirou um biscoito de sua bolsa e o entregou. Por que você não tenta isso? Bobo olhou para Biscuit com desdém, mas ela ainda o pegou. Ela colocou o biscoito na palma da mão. Após um leve aceno arcano, o biscoito emitiu uma luz azul. Dica: seu parceiro maquinista Bobo injetou o biscoito. Bobo criou com sucesso um biscoito mágico, após o consumo, recupera instantaneamente 20% de mana. O padrão de mana é tirado do valor médio de um mago nível 3, biscoito que recuperou mana instantaneamente. Matthew ficou atordoado. Bobo colocou o biscoito na palma da mão e perguntou a Matthew sem expressão, você quer? Matthew assentiu. Cachá. Ela rapidamente enfiou o biscoito na boca e mastigou em grandes bocados. Ela até o provocou vagamente, e se foi. Matthew ficou atordoado no início, mas depois sorriu desamparadamente. Dica: você viu através do truque de Bobo, cruzando os céus. Você descobriu que Bobo escondeu o verdadeiro biscoito mágico na palma da mão. Matthew não pediu o biscoito. Ele sabia que, embora a maneira de pensar de Bobo fosse única, ela não era alguém com quem não se pudesse se comunicar. Se houvesse uma situação que precisasse do biscoito, ela definitivamente estaria disposta a tirá-lo. Os dois se prepararam por um tempo. Lumiere chegou atrasado. Ele procurou Matthew com uma expressão conflituosa. Matthew, acho que devo ter me lembrado errado. Meu caminho de lenda parece ser na floresta tropical. Matthew, que há muito tempo notou as várias anormalidades de Lumiere, foi direto ao ponto. A alma da floresta tropical enviou você para me encontrar. Lumiere ficou chocado, mas logo disse com alívio. Você mesmo adivinhou, então não pode me culpar, certo? Foi realmente uma missão dada pela alma da floresta tropical. Eu também não conseguia entender.
Então, ele descreveu a missão que recebeu do esquilo voador em detalhes. Matthew sorriu depois de ouvir. Está tudo bem, apenas fique ao meu lado. Não importa o que a alma da floresta tropical estivesse planejando. Agora que Matthew estava prestes a ir para o perigoso lago da Long para roubar uma tumba, quero dizer, para buscar uma oportunidade de avançar, como ele poderia não aceitar um dardo de nível 5 que se entregou à sua porta? Depois do almoço, os três deixaram Condor City e seguiram em direção à floresta tropical. Quando deixaram Condor City, eles também encontraram alguns rufiões com expressões hostis. Infelizmente, antes mesmo de poderem se aproximar, eles foram mandados voando pelas luvas relâmpago de Bobo. Naquela época, muitas pessoas tinham visto essa cena. Portanto, o resto da jornada se tornou muito confortável. Nada aconteceu até eles entrarem na floresta tropical. Depois de entrar na floresta tropical, era ainda mais seguro. Lumiere era um verdadeiro filho da floresta tropical, e a alegria de Suya, de Matthew ainda não havia expirado. Os dois caminharam de mãos dadas. Isso deu a Bobo a ilusão de que essa floresta tropical era bastante segura. Um dia e meio depois, o grupo chegou ao lago da Long. No entanto, antes que ele pudesse se aproximar, Lumiere disse solenemente: há um som de luta. Os três caminharam em silêncio. Pouco tempo depois, eles descobriram dois grupos de pessoas lutando perto do lago da Long. Havia de 40 a 50 deles, e todos eram de alto nível. Eles não pareciam boas pessoas. São os bandidos da tempestade de areia e a ordem da calamidade. Entre os três, Bobo era o que tinha mais informações. Ela tirou animadamente a grande bomba de sua mochila. O que você acha? Vamos acabar com a luta? Matthew balançou a cabeça. Ele levou os dois ao redor do campo de batalha principal, onde os dois lados estavam lutando, e se aproximou do lago da Long de outro ângulo. Então, ele pegou 3 poções do Homem-Rã e sinalizou para que eles entrassem na água. Lumiere e Matthew tomaram a poção. Logo, guelras cresceram de seus pescoços, e a força de suas pernas foi muito aumentada. Na água, eles só precisavam chutar levemente, e eles seriam capazes de pular para longe. Só Bobo se recusou a tomar o remédio. Ela pulou para a praia e pulou. Com um estrondo, ela afundou na água como um pedaço de ferro. Matthew e Lumiere rapidamente a seguiram. Depois de entrar na água, os dois se acostumaram por um tempo antes de perceberem que tinham perdido Bobo de vista. Um momento depois, uma forte corrente de repente saiu do fundo da água. Matthew focou seus olhos. Uma camada de vidro apareceu no capacete de Bobo. Seu par de botas pesadas de aço estava atualmente soprando para trás. Ela enganchou o dedo em Matthew e mergulhou. Os dois rapidamente a seguiram. No entanto, a lacuna entre os dois lados estava aumentando. A velocidade de natação fornecida pela poção do Homem-Rã já era incrível. No entanto, Bobo era como um torpedo de alta velocidade na água. No final, provavelmente porque ela sentiu que os dois estavam nadando muito devagar, Bobo flutuou do fundo da água novamente. Então, ela agarrou as roupas em volta do pescoço dos dois homens e de repente afundou. Poucos minutos depois, eles chegaram ao fundo do lago da Long. De longe, Matthew viu uma estátua enorme. O fundo da estátua estava coberto por uma grande quantidade de areia branca, e o topo estava coberto com grama aquática. A estátua segurava uma espada na mão esquerda e um talismã na mão direita. Suas características faciais combinavam com a imagem do Su. Dica: você descobriu a estátua subaquática do Rei Sândalo Brilhante. Conhecimento: gigante, clã Su, mais 0. Beleza mais 10. Este é o lugar. Não há erro. Matthew andou ao redor da estátua 3 vezes e encontrou com sucesso uma porta secreta na base. Ele pegou o salmo defensivo e ativou o feitiço gravado nele para quebrar a porta secreta. Estava além de suas expectativas. A porta secreta foi destrancada instantaneamente. Os três se entreolharam, e Matthew foi o primeiro a entrar. Depois de passar pela porta secreta,
A sensação de umidade e a forte pressão da água desapareceram instantaneamente. Na frente de Matthew havia uma enorme praça subterrânea. Havia uma placa de pedra no centro da praça que estava cheia de densos caracteres de girinos. Atrás da placa de pedra havia uma dúzia de pedras menores que estavam gravadas com entalhes. Matthew se aproximou e subconscientemente colocou a mão na placa de pedra. Uma onda de informações invadiu sua mente. Dica: você recebeu a herança da arte do equilíbrio. Deseja continuar? Fim do capítulo. Capítulo 142 – Harmonização de feitiços. A herança já havia sido ativada, então como poderia ser interrompida? Matthew escolheu continuar. Mais informações inundaram sua mente. Ele ficou em frente à placa de pedra com os olhos fechados e gotas de suor na testa. Imagens em preto e branco passaram diante dos olhos de Matthew. Em poucas respirações, ele não apenas recebeu com sucesso a herança do enviado do equilíbrio, mas também aprendeu parte da história do primeiro enviado do equilíbrio do clã Su, Bright Sandalwood King. Matthew abriu os olhos lentamente. Os caracteres semelhantes a girinos na estela se torceram rapidamente e evaporaram em pouco tempo. Foi o mesmo para a dúzia ou mais de imagens atrás da placa de pedra. Matthew se virou e perguntou amargamente: depois que você entrou, viu alguma coisa nas estelas e pedras de pedra? Bobo balançou a cabeça silenciosamente. Lumiere olhou para a placa de pedra com curiosidade. Isso não está sempre em branco? Matthew assentiu em seu coração. Isso provou que seu palpite sobre a placa de pedra estava correto. Somente aqueles que tinham o potencial de se tornar o enviado do equilíbrio veriam os caracteres do girino e esses padrões. Isso exigia pelo menos duas condições. Primeiro, e mais importante, a marca do Su. Em segundo lugar, a pessoa que entrasse em contato com a tábua de pedra tinha que ter pelo menos 2 caminhos lendários ou 2 poderes particularmente poderosos. Esta deveria ser uma condição necessária para ativar a herança do enviado do equilíbrio. Contanto que ele passasse por esse limite, seria muito fácil aceitar a herança. Por exemplo, Matthew não entendia o conteúdo da linguagem do girino, mas ainda conseguia entender facilmente as informações que eram despejadas em sua mente. Provavelmente porque a pessoa que deixou a herança considerou que o nascimento do enviado do equilíbrio não era fácil. Portanto, eles o tornaram mais conveniente. Matthew, que tinha ido até o sul, finalmente conseguiu o que queria. Mas ainda havia confusão em seus olhos. Prompt: você recebeu a herança da profissão especial, enviado do equilíbrio. Você pode escolher entre as duas maneiras a seguir para adicionar a habilidade do enviado do equilíbrio à sua lista de habilidades. Avançar, caminho especial desbloqueado, equilíbrio de todas as coisas. Profissão secundária, enfrentando penalidade de XP. De acordo com os pensamentos anteriores de Matthew, havia uma grande chance de que ele escolheria diretamente avançar. Afinal, o enviado do equilíbrio tinha um caminho especial, o que significava que suas conquistas futuras eram ilimitadas. No entanto, após fazer um balanço das informações que havia herdado, Matthew hesitou. Ele não tomou uma decisão precipitada. Em vez disso, fechou os olhos e começou a se lembrar da origem do enviado do equilíbrio. E se ele quisesse resolver tudo isso, ele tinha que começar do início. De acordo com as informações armazenadas na tábua de pedra, ele foi o primeiro enviado do equilíbrio neste mundo. Naquela era desconhecida, depois que um desastre terrível varreu o continente oriental, o rei Sândalo Brilhante, que há muito tempo tinha uma premonição, liderou o povo em 12 navios com a capacidade de viajar para longe. Eles deixaram sua terra natal e seguiram para o oeste em busca de um abrigo seguro. No processo de cruzar o oceano sem fim, a frota do rei Sândalo Brilhante encontrou duas grandes dificuldades. A primeira dificuldade ocorreu no sudeste do oceano sem fim. Havia uma trincheira no fundo do mar que levava direto ao abismo. Um monstro marinho que poderia destruir o mundo vivia na trincheira. A lenda dizia que ele também era um membro das criaturas do crepúsculo.
Quando a frota do rei Sândalo Brilhante passou pelo topo da trincheira, eles foram emboscados pelo monstro marinho. Este último engoliu o navio na frente de uma só vez. O monstro marinho era extremamente grande, quase tão largo quanto a terra, e seu corpo era tão longo que não dava para ver o fim. Naquele momento, todos no navio ficaram chocados. Apenas o rei Sândalo Brilhante deu um passo à frente. Ele deixou o navio sozinho e voou para a barriga do monstro marinho com um feitiço de voo, pedindo uma negociação. O monstro marinho admirou a coragem do rei Sândalo Brilhante e expressou que estava disposto a lhe dar uma chance. No entanto, o monstro marinho também disse que o local da negociação não poderia ser no mar, mas no fundo do mar. Assim, o rei Sândalo Brilhante seguiu o monstro marinho até o fundo do mar. A negociação durou cerca de 72 horas. Naquela época, o mar estava coberto de nuvens escuras e ventos tempestuosos. A cena era muito assustadora. Alguns capitães com vontades fracas secretamente afastaram o navio. Quando as negociações entre o rei Sândalo Brilhante e o monstro marinho terminaram, e ele retornou à superfície do mar, ele descobriu que havia apenas 5 navios esperando por ele. Ele não ficou bravo. Ele apenas suspirou e disse: aqueles que ficaram ainda poderiam sobreviver, mas como aqueles que partiram em silêncio poderiam sobreviver? Como esperado, quando todos aplaudiram e deram as boas-vindas ao rei Sândalo Brilhante de volta ao navio, a frota navegou com sucesso pela área do Mar Chuvoso. Eles rapidamente viram os destroços deixados para trás pelos navios que haviam escapado com antecedência. O rei Sândalo Brilhante contou aos outros. As pessoas nesses navios também foram comidas pelos monstros marinhos como o primeiro navio. Felizmente, ele já havia negociado com o monstro marinho, e a outra parte não tornaria as coisas difíceis para o resto das pessoas. O resto da tripulação aplaudiu. Também havia pessoas curiosas sobre o que o rei Sândalo Brilhante e o monstro marinho haviam discutido e qual método o rei Sândalo Brilhante havia usado para dissipar os pensamentos do monstro marinho de devorá-los. Infelizmente, o rei Sândalo Brilhante foi calado sobre esse tópico. Até sua morte, ninguém sabia do conteúdo da negociação. Depois disso, a frota seguiu para o oeste. Poucos meses depois, eles chegaram ao lado oeste do Oceano Sem Fim. De acordo com seus cálculos, era menos de 3 dias de viagem de lá para a península do Dente Bárbaro, que pertencia ao continente Aindor. Aqui, a frota do rei Sândalo Brilhante encontrou um segundo problema extremamente problemático. Uma praga estourou no navio. Essa praga era muito estranha, e todos tinham sintomas diferentes. O rei Sândalo Brilhante descobriu que quanto mais fortes os homens do clã Sul, mais séria seria a praga. Especialmente os profissionais de alto nível liderados pelo sacerdote taoísta, cada um estava mais doente que o outro. Fim do capítulo. Capítulo 143 – Harmonização de feitiços. As ervas e feitiços que eles dominaram eram inúteis contra isso. Os Su começaram a morrer em grande número. Embora o rei Sândalo Brilhante tenha tentado o seu melhor para resolver o problema, ele não conseguiu fazer nada. Pouco tempo depois, ele também adoeceu. Felizmente, ainda havia algumas pessoas saudáveis no navio. Eles continuaram navegando sob as ordens do rei Sândalo Brilhante e finalmente chegaram à península do Dente Bárbaro após um período de tempo. A frota do Su atracou aqui por quase meio ano. As pessoas que morreram da praga acabaram respondendo por 2/3 da população do navio, especialmente os sacerdotes taoístas. Esta também foi a razão fundamental pela qual esta profissão especial gradualmente perdeu sua herança. Durante este período, os Su começaram a contatar frequentemente os aborígenes locais para se salvarem, e ambos os lados começaram uma grande quantidade de comércio. Pouco tempo depois, o rei Sândalo Brilhante, gravemente doente, enviou pessoas para aprender algumas técnicas de vodu com os xamãs nativos. Sob a forte sugestão do xamã, o rei Sândalo Brilhante fez uma tentativa desesperada e alimentou os pacientes restantes, incluindo ele mesmo, com um poderoso veneno hexadecimal. Como resultado, algo mágico aconteceu.
Depois que o veneno hexadecimal entrou no corpo, os sintomas da praga foram bastante reduzidos. Embora não tenha sido completamente erradicado, pelo menos poderia salvar a vida das pessoas. Naquela época, o rei Sândalo Brilhante estava muito emocionado. Se tivessem chegado à península antes, talvez ainda mais pessoas tivessem sido salvas. Infelizmente, o destino já havia sido traçado e ninguém poderia mudá-lo. O rei Sândalo Brilhante, que mal conseguiu sobreviver, começou a estudar a praga em seu corpo. Ele era um verdadeiro gênio. Quando estava no País Sul, ele já foi o líder dos magos da Grande Muralha. Ele foi recompensado por seu serviço meritório em resistir aos demônios. Quando chegou à Península do Dente Bárbaro, seu nível de classe era um mago da Grande Muralha de nível 16 e um daoísta de nível 4. Ele era um mago lendário de meio passo. Muito rapidamente, sua pesquisa teve alguns resultados preliminares. A pesquisa do rei Bright Sandalwood mostrou que a praga em si era apenas um fusível. Um grande número de membros do clã Su no navio morreu por causa das diferenças nas leis e domínios de existência entre os continentes leste e oeste. Por que tantos sacerdotes taoístas morreram? Isso ocorreu porque a maioria desses sacerdotes taoístas no país Su havia dominado o poder de dois domínios ao mesmo tempo. Controlar o vento, a chuva, os raios e invocar zumbis e fantasmas eram, na verdade, do mesmo domínio no continente oriental. No entanto, os conceitos e o domínio desses poderes no continente ocidental há muito tempo foram divididos pelos deuses. Se eles invadissem territórios diferentes, eles inevitavelmente incorreriam na reação das leis. Em comparação, a praga foi apenas um amplificador de sintomas. O que matou um grande número de pessoas foi, na verdade, seu próprio poder. O veneno voodoo dado pelo xamã nativo teve o efeito de enfraquecer a força, então poderia aliviar muito os sintomas. Essa descoberta deixou o rei Sândalo Brilhante extremamente deprimido. Ele sabia que os deuses nem mesmo tomaram a iniciativa de atacar. Essa foi a reação natural dos domínios que foram profundamente impressos por eles. Isso significava que o continente ocidental não era um lugar ideal para o povo oriental se refugiar. No entanto, eles não tinham outra escolha. Era difícil retornar à sua terra natal, então eles só podiam escolher se adaptar. As informações sobre a herança depois disso eram um pouco vagas. Matthew só sabia que depois que o rei Sândalo Brilhante deixou a Península do Dente Bárbaro, ele passou muito tempo pesquisando a situação dos domínios do continente ocidental. No final, ele usou um artefato divino que trouxe do continente oriental como base e criou um domínio equilibrado do nada. Ele usou isso para reconciliar os poderes opostos de vários atributos em seu corpo. Ele teve sucesso e entrou no reino lendário. No entanto, ele também falhou porque até mesmo o próprio rei do Sândalo Brilhante teve que confiar naquele artefato divino para manter um equilíbrio de longo prazo. Para gerações de enviados do equilíbrio, se quisessem avançar mais nessa profissão, eles tinham que assinar um contrato com aquele artefato divino. Nas informações que Matthew obteve, também havia anotações do enviado do equilíbrio naquele artefato divino. Pela atitude deles em relação ao artefato divino, não foi difícil ver que essa coisa não era confiável de forma alguma. Por exemplo, o mensageiro do equilíbrio de segunda geração, que também era o quarto filho do rei do Sândalo Brilhante, deixou uma nota como esta: artefatos celestiais são imprevisíveis, e o Dao celestial é insondável. Essas palavras foram diplomáticas. Quando chegou a sétima geração do enviado do equilíbrio, o estilo gradualmente começou a se desviar. O caminho lendário do enviado do equilíbrio consiste em capturar espíritos artefatos. Nunca se sabe onde um espírito está se escondendo. Você sempre se lembraria do contrato que assinou com os artefatos divinos e gostaria de se dar um tapa. Quando o último enviado do equilíbrio estava prestes a morrer, ele deixou um bilhete. Espírito artefato estúpido, ele só sabe negligenciar seus deveres todos os dias. Ele não consegue cumprir sua promessa original de jeito nenhum. A arte do equilíbrio estava errada desde o começo. Tudo é tendencioso, então como pode haver equilíbrio?
A menos que seja a harmonia dos dois poderes mais primordiais. Mas como um mortal poderia fazer isso? É muito difícil. Todos os enviados do equilíbrio devem morrer. A partir disso, pode-se ver que a profissão de enviado do equilíbrio estava cheia de incertezas. Era uma profissão totalmente nova que o rei do Sândalo Brilhante havia criado para se salvar. No entanto, a situação era diferente para Matthew porque ele já tinha meio pé no domínio do equilíbrio. O rei e os outros são bastante lamentáveis. Desde o momento em que chegaram à Península do Dente Bárbaro, a ascensão do Palácio Celestial ainda não havia acontecido. O conceito do domínio tentaria subconscientemente agradar aos deuses. Esta foi a razão pela qual a praga ocorreu. Se eles tivessem vindo depois da ascensão do Palácio Celestial, as coisas poderiam ter sido diferentes. Os deuses teriam sido exilados pelo Mago da Calamidade. O poder dos domínios dentro deles não teria tomado a iniciativa de se opor ao Sul. Fim do capítulo. Capítulo 144, Enviado do Equilíbrio e Harmonização de Feitiços. De acordo com a descrição na herança, a profissão de sacerdote taoísta é principalmente controlar o vento, a chuva, os raios e invocar zumbis e fantasmas. Isso é equivalente à combinação de magos de evocação e necromantes. Nesta era, esses dois domínios não entram em conflito. Poderia ser que antes da ascensão do Palácio Celestial, os deuses naquela época tivessem dividido infinitamente os domínios a ponto de entrarem em conflito. Matthew suspirou suavemente, sentindo-se um tanto incrédulo. Para ele, havia muita informação útil escondida nesta herança. Esta informação pode até ser mais valiosa do que a classe de enviado do equilíbrio. No entanto, também o deixou com muitas dúvidas. Como o rei Sândalo Brilhante negociou com o monstro marinho que foi criado por Crepúsculo. O conteúdo da negociação estava relacionado ao estranho ritual do Su caminhando para o mar antes de morrerem. Os sacerdotes taoístas foram realmente mortos em grande número por causa do conflito de poder do domínio. E qual era o artefato divino que o rei Sândalo Brilhante usou para estabelecer o domínio do equilíbrio? Onde ele estava agora? Essas eram todas as coisas pelas quais Matthew estava muito interessado. No entanto, ele também estava muito claro que nem todas as perguntas neste mundo poderiam ser respondidas. Muitos mistérios estavam destinados a desaparecer na névoa da história. Se ele fosse muito persistente, ele se mataria facilmente. Mais importante, ele tinha que fazer uma escolha agora. Meu caminho já está muito claro. Natureza e imortalidade, este é um caminho que não pode ser mudado. Eu não preciso de um avanço excessivamente poderoso. O que eu preciso mais é de estabilidade. A maioria dos fatores aleatórios no processo de avanço deve ser eliminada. Eu preciso do poder do equilíbrio para equilibrar os dois caminhos. Até o nome do meu sistema foi bagunçado por imortalidade e natureza. Quando eles ficam mais fortes, é difícil garantir que os dois domínios não lutarão em meu corpo. Portanto, eu preciso desse poder, mas ao mesmo tempo, não há necessidade de pagar muito pela classe de enviado do equilíbrio. Após descobrir o que precisava, os pensamentos de Matthew estavam extremamente claros. Dica: você escolheu profissão secundária. Você consumiu uma grande quantidade de XP. Você obteve enviado do equilíbrio nível 1, segunda profissão. Colchete que fecha. Aviso: ao atualizar sua segunda profissão, enviado do equilíbrio, você enfrentará a penalidade de ter uma profissão secundária. Você precisará consumir 50% adicionais de seu XP para avançar. Você obteve a característica de classe de enviado do equilíbrio, Harmonia Suprema. Harmonia Suprema: você pode harmonizar os vários poderes em seu corpo juntos para que eles fiquem em um estado equilibrado e estável sem conflito. Ao mesmo tempo, você também obteve a habilidade de harmonizar magias. Harmonizar magia: por meio de uma ação de magia, não pode ser omitida, você pode escolher duas magias ou habilidades que pertencem a domínios diferentes da lista de habilidades que você dominou para harmonizar. Após a harmonia ser concluída, você pode atualizar uma das magias ou habilidades para uma magia aprimorada habilidade.
A magia ou habilidade terá um efeito mais forte quando lançada. A outra magia ou habilidade que foi temperada entraria automaticamente em recarga. Nota 1. Magias diferentes terão efeitos de fortalecimento diferentes após serem harmonizadas. Nota 2. Agora você pode usar harmonizar 2 vezes por dia. Após obter a harmonia suprema, Matthew pôde sentir claramente que o poder em seu corpo havia se tornado mais equilibrado. Acima do símbolo do Taiji, a arte do equilíbrio, que era originalmente uma linha pontilhada, tornou-se uma linha sólida. Matthew podia ver muitos pontos de luz verde e cinza derramando-se no equilíbrio da natureza e imortalidade, eventualmente se misturando em pontos de luz verde escuro. No entanto, os pontos de luz verde escuro não permaneceram no equilíbrio por muito tempo. Eles rapidamente se dispersaram nos domínios da natureza e imortalidade. Logo, os pontos de luz verde escuro que entraram no domínio da vida e imortalidade se dividiram em cinza e verde novamente, e eles se expulsaram de volta para seus próprios territórios. Isso se repetiu. Embora o número de pontos de luz nos 3 caminhos variasse, também formava um equilíbrio dinâmico. O perigo oculto que estava enterrado em seu coração finalmente foi aliviado. Isso deixou Matthew extremamente feliz. O que mais lhe interessava era a capacidade de harmonizar feitiços. Na verdade, isso poderia harmonizar habilidades de diferentes domínios, permitindo que um deles exercesse maior poder. A chave era que diferentes combinações poderiam produzir diferentes efeitos de fortalecimento. Isso era muito interessante. Matthew não pôde deixar de usar um no local. Esta habilidade requeria uma ação mágica padrão e durava cerca de 5 segundos. Após a fusão ser concluída, das 2 habilidades que Matthew havia escolhido, uma estava disponível e a outra estava em recarga. Dica: você usou a magia harmonia. O alvo da harmonia é forma selvagem, corvo, e maestria de saco podre. Após a reconciliação, a forma selvagem, corvo, foi fortalecida para a forma selvagem, corvo corrompido. Aspas colchete que fecha. O tamanho do corvo em que você se transformou deve aumentar um pouco. Percepção e agilidade mais 1, e ele tem uma poderosa habilidade de infecção do saco de decadência. Isso é divertido. Se não fosse pelo número limitado de vezes, Matthew provavelmente brincaria com ela todos os dias. O mais interessante sobre essa habilidade era que, à medida que sua força aumentava, ele obteria mais e mais habilidades, e os resultados da combinação também aumentariam exponencialmente. Se não fosse por Lumiere e Bobo assistindo de lado, ele desejava poder se transformar em um corvo e voar por aí. Foi preciso muito esforço para Matthew se acalmar. Além das características de classe, o enviado do equilíbrio de nível 1 também lhe trouxe uma nova habilidade. Percepção equalizada. Não importa aonde você vá, você será capaz de sentir o campo de energia local. Se houver algum desequilíbrio, você o detectará imediatamente. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 145. Enviado do equilíbrio e harmonização de feitiços. Você pode usar essa habilidade para conduzir rastreamento elemental ou usá-la como base para reorganizar e reparar o campo de energia. Essa também era uma habilidade de suporte muito útil. Apenas criaturas elementais podiam sentir campos de energia. Era composta principalmente pelos 4 elementos e atributos espirituais. A perda de algum tipo de energia geralmente representava uma anormalidade no campo de energia. Alguns monstros poderosos também mudavam o campo de energia local quando passavam, então era muito adequado para rastrear inimigos. Quanto a reorganizar o campo de energia, Matthew não tinha a habilidade de fazer isso ainda, mas se ele encontrasse um trabalho de conserto no futuro, ele poderia realmente tentar. A expansão contínua da cicatriz dos mortos pode estar relacionada ao desequilíbrio do campo de energia. O cérebro de Matthew funcionou muito rápido e imediatamente encontrou um uso para essa habilidade. Além disso, era um uso muito útil. Neste ponto, o enviado do equilíbrio de nível 1 deu a Matthew uma característica de classe passiva e 2 habilidades úteis ou interessantes. E ele só pagou uma parte de seu XP.
Um enviado do equilíbrio de nível 1 é o suficiente para mim agora. Em seguida, devo prosseguir com o avanço da noite dos mortos-vivos. Se o enviado do equilíbrio puder mostrar um certo grau de estabilidade no futuro e provar que esse caminho é mais promissor, não é impossível desenvolver a classe secundária em uma classe principal. Matthew pensou consigo mesmo. Claro, fazer isso não seria sem custo. Custaria muito XP. No entanto, o que Matthew mais não carecia era XP. Terminei. Vamos. Depois de terminar seu trabalho, Matthew se virou sem hesitar. Ele nem olhou para a passagem do túmulo que vagamente apareceu nas profundezas da praça. Bobo disse surpreso: "Você terminou assim? Isso é muito rápido." Matthew ficou sem palavras. "Não me diga que você gosta de ser lento." Bobo hesitou: "Mas você não está aqui para avançar." "Isso é muito fácil." "É fácil." Matthew sorriu. "Você simplesmente viu a satisfação quando colhi a fruta, mas nunca viu as dificuldades quando passei pelo vento e pela chuva." Matthew não estava exagerando. Para obter a herança do enviado do equilíbrio, ele realmente pagou muito. Só por causa de algumas lendas, ele cruzou mais da metade das terras do sul, da cidade do pântano, assolada pela pestilência, até a floresta tropical cheia de dificuldades. Se fosse uma pessoa comum, ele teria morrido no caminho. Mesmo que ele obtivesse notícias da arte do equilíbrio, ele ainda poderia sofrer uma grande perda na floresta tropical. Contanto que Y o apontasse para um beco sem saída, ou se ele não se deparasse com o assunto de Bobo e não deixasse uma boa impressão em Y, este último poderia até mesmo cobrar uma grande quantia de dinheiro ou pedir a Matthew para fazer algo de igual valor. Essas experiências somadas realmente excederam em muito o esforço necessário para avançar normalmente. Embora ele só tenha conseguido uma profissão secundária no final, Matthew não achava que não valesse a pena. A vida era assim. Depois de trabalhar duro, ele ficaria satisfeito com os resultados, não importa quão grandes ou pequenos fossem os resultados. Quero dizer, estamos saindo assim? Você não vai entrar para dar uma olhada? Bobo relutantemente virou a cabeça para olhar para a entrada do túmulo. A voz de Matthew veio da frente. "Eu disse que não sou um ladrão de túmulos." Enquanto falava, ele saiu pela porta secreta. Mas, eu ainda não explodi nada." Bobo ainda estava virando a cabeça para trás a cada passo que dava. Uma grande mão de repente saiu da porta secreta e a arrastou para fora com força. O teimoso maquinista só conseguiu chegar a um acordo no final. O caminho do fundo do lago também era extremamente suave. Eles não encontraram nenhum monstro ao longo do caminho e retornaram à costa. Nossa sorte é muito boa. Lumiore estava pulando habitualmente na costa. Este foi o efeito colateral da poção do Homem-Rã. Sua habilidade de pular era incrível, e ele conseguia pular de 4 a 5 metros de altura. Nós nem esbarramos em um único monstro. Que estranho. Normalmente, há tantos plesiosauros no lago da Long. Mas logo, Lumiore, que estava pulando no ar, mudou sua expressão. "Apresse-se e vá embora." Matthew percebeu que ele estava olhando na direção onde a Ordem da Calamidade e os bandidos da Tempestade de Areia estavam lutando. "Alguém está vindo? A Ordem da Calamidade ou os bandidos?" Matthew perguntou cautelosamente. "Não, há monstros ali." "Oh meu Deus, corra! Há cadáveres por todo o lado." A Ordem da Calamidade e os bandidos foram quase todos dizimados pelo monstro no lago. Lumiere não conseguiu evitar gritar. Neste momento, já havia alguns monstros a cercar a costa daquela direção. Matthew agarrou a mão de Bobo sem dizer uma palavra e saiu correndo. Lumiere correu atrás deles. O grupo fugiu para a floresta tropical. Depois de um tempo, alguns plesiosauros se aproximaram. Eles olharam para a densa floresta tropical e não conseguiram evitar soltar alguns uivos baixos. Eles queriam dar um passo à frente, mas se contiveram porque estavam com medo de alguma coisa. Eles recuaram gradualmente e finalmente desapareceram no lago. Um dia depois, na beira do pântano de águas amargas, as 3 figuras apareceram lentamente.
O que você acha que aconteceu com aqueles dois grupos de pessoas ontem? Será que você secretamente emitiu uma missão de recompensa para ambas as partes para vasculhar o Lago da Long e atrair os monstros para longe de nós? Matthew sorriu e respondeu, um verdadeiro necromante pode fazer isso. Bobo corrigiu, e você é um verdadeiro necromante. Matthew olhou para ela. Na verdade, você não precisava me seguir até aqui. Depois de deixar o túmulo, o favor que você me deve já foi compensado. Bobo disse seriamente, o favor devido pelos maquinistas não pode ser pago tão facilmente. A operação de roubo de túmulos de ontem foi muito tranquila. Devo ajudá-la a explodir algo hoje. Matthew deu de ombros e parou de persuadi-la. Em vez disso, Bobo olhou para os juncos na frente dela e perguntou curiosamente, então, o que estamos fazendo aqui? Encontre alguns zumbis para passar a noite. Matthew disse casualmente. Seus olhos procuraram a borda do pântano e logo encontraram seu alvo. Eram dois zumbis presos nos juncos e na lama. Havia até uma placa de identificação brilhante pendurada em seus pescoços. Encontrei. Matthew se virou feliz. No final, ele encontrou o olhar desdenhoso de Bobo. Você pode até dormir com zumbis. Necromantes são realmente inesperadamente nojentos. Matthew não sabia se ria ou chorava. Ele estava prestes a explicar que era um mal-entendido. Neste momento, Lumiore, que estava observando de lado, de repente disse, há uma luta à frente. Haha, eu adoro ver as pessoas brigando. Deixe-me ver quais idiotas estão agindo tão presunçosamente no meu território. Hehe, um dos idiotas pertence à gangue de bandidos de ontem. O outro grupo de idiotas, o H, parece um pouco familiar. Porra, essa é a minha tribo. Fim do capítulo. Capítulo 146, Noite dos Mortos-Vivos. Percebendo que seus membros do clã estavam sendo espancados, Lumiere imediatamente se lançou para a frente como um cachorro louco. Neste momento, só então Matthew percebeu o quão aterrorizante era o corpo físico desse cara. Lumiere correu para a floresta na velocidade de uma bala e atacou o bandido mais próximo. Puff! O pescoço deste último foi instantaneamente dilacerado, e uma grande quantidade de sangue jorrou, espalhando os arbustos ao lado dele por todo lugar. Não, não, não! Os olhos do bandido estavam arregalados enquanto ele agarrava seu pescoço e cambaleava para o chão. Lumiere o ignorou e atacou os outros com um rosnado baixo. Lumiere era completamente diferente de seu eu normal quando estava em modo de combate. Era como se o garoto educado, envergonhado e sorridente tivesse desaparecido no momento em que sentiu o cheiro de sangue. O que o substituiu foi uma verdadeira máquina de matar. Ele era como uma chita ágil, mas também como um tigre violento. Ele atacou, mordeu, arranhou e deu um tapa. Ninguém na gangue de bandidos conseguiu resistir a um único movimento dele. 20 segundos depois, o chão estava coberto de sangue. A gangue de bandidos de 20 homens foi exterminada. Lumiere levantou a cabeça de um cadáver, seu rosto inferior coberto de sangue. A visão disso causou arrepios na espinha dos outros jangos, muito menos de Matthew. Esse cara pode realmente se tornar o rei da floresta tropical ou até mesmo uma figura ainda mais incrível. Além do choque, Matthew também o admirou. Por um momento, ele viu a sombra de Sudia em Lumiere. Aquela postura selvagem e violenta de matar definitivamente não era uma atuação. Era o desejo de Lumiere por sangue do fundo de seu coração, assim como seu instinto de caça que havia sido treinado arduamente. O que era ainda mais raro era que, embora tivesse potencial para se tornar o rei da floresta tropical, ele sempre manteve uma atitude acessível e estava cheio de curiosidade sobre o mundo exterior. Isso era raro em tribos indígenas conservadoras. Após a batalha, Lumiere já estava negociando com seus membros do clã. Matthew não foi até lá. Ele não queria incomodar Lumiere. Por isso, ele desviou o olhar e viu Bobo tirando a bomba da mochila dela. Ele rapidamente pressionou o capacete de Bobo. O que você está fazendo?
Matthew notou que suas ações fizeram com que as antenas de ambos os lados do capacete se levantassem, e uma tênue luz vermelha acendeu acima deles. Estou ajudando a mediar a luta. Bobo retrucou com justiça, não podemos bater em um lado, certo? Isso é tão injusto. Matthew percebeu que ela provavelmente não entendia a palavra clã, então ele rapidamente explicou a relação entre Lumiere e os Jangos. Só então Bobo colocou a bomba de volta, ressentida. Ela ajustou as alças da mochila, infeliz. É mesmo, se eu soubesse, teria jogado um pequeno tijolo antes. Suspiro, porque vocês dois são tão rápidos. Matthew deu um tapinha na cabeça dela gentilmente. Da próxima vez que você quiser usar uma bomba, pode discutir isso comigo com antecedência. Sou uma pessoa tímida e tenho medo de sons repentinos. Bobo revirou os olhos para ele, impaciente. Blá blá blá. No entanto, as lâmpadas nas antenas de ambos os lados de repente mudaram de vermelho para azul. Depois de um tempo, Matthew a ouviu sussurrar, entendi, covarde. Um momento depois, os Jangos recuaram e Lumiere voltou para explicar a situação. Aquele grupo de pessoas agora mesmo se autodenominava Bandidos do Vento. Eles parecem ter algumas conexões com um dos dois grupos perto do lago, mas não são os mesmos. Os membros da minha tribo os descobriram entrando acidentalmente na floresta tropical durante sua caça diária. Naquela época, eles pareciam estar procurando por algo, e ambos os lados começaram a lutar ao menor desentendimento. Felizmente, cheguei a tempo porque os bandidos tinham vantagem em números. Os membros da minha tribo podem não ser capazes de derrotá-los. Matthew assentiu. Bobo interrompeu de repente. Foram os bandidos do vento que morreram em suas mãos, e os bandidos da areia e a Ordem da Calamidade que morreram perto do lago. Os bandidos do vento e da areia estavam originalmente em conluio, mas eles têm se apunhalado pelas costas devido ao recente conflito civil. Lumiere revelou um olhar de surpresa. Isso é muito incomum. Na verdade, não me importo com o conflito interno deles. Só me importo se eles aparecerão na floresta tropical. Este lugar era muito perigoso para eles. Se não houvesse benefícios suficientes, essas pessoas não correriam o risco. Ele olhou para Matthew se desculpando. Receio que tenha que voltar para a tribo primeiro para ver a situação. Há tantos forasteiros na floresta tropical, e sinto que algo não está certo. Matthew concordou. Sua análise está correta. Você não precisa se preocupar conosco. Lumiere também foi muito decisivos. Depois de se despedir dos dois, ele desapareceu nas profundezas da floresta em alguns flashes. Matthew olhou ao redor. Como Lumiere, ele havia percebido a anormalidade da selva. Se ele havia se distraído com a descoberta do enviado do equilíbrio antes, então agora, Matthew percebeu que o grau de anormalidade desta vez provavelmente estava além de suas expectativas. Isso porque ele não tinha visto nenhum esquilo voador desde que entrou na floresta tropical. Era impossível para Lumiere substituir o esquilo voador como espião de Sudia. Ele não era um abençoado da alma da floresta tropical. Todos os sinais mostravam que Sudia não estava com vontade de prestar atenção em Matthew. Então o que Sudia estava fazendo? As coisas não eram tão simples. Portanto, Matthew tentou se comunicar com o Black Banyan Dream. Com o reconhecimento que recebeu, enquanto estivesse na floresta tropical, ele deveria ser capaz de entrar no Black Banyan Dream facilmente. No entanto, desta vez, ele foi rejeitado. Dica: devido à interferência desconhecida, você está temporariamente impossibilitado de entrar no Black Banyan Dream World. Fim do capítulo. Capítulo 147, Noite dos Mortos-Vivos. O coração de Matthew afundou. Se Sudia estivesse se fazendo de difícil, tudo bem. No entanto, se algo acontecesse na floresta tropical recentemente que exigisse que ela fechasse o reino dos sonhos da Banyan Negra, então seria perigoso. Matthew não tinha uma impressão particularmente boa de Sudia. No entanto, ela era uma alma da natureza adequada, e sua atitude em relação a ele não era ruim. Ele estava feliz em ver Sudia controlar esta floresta tropical.
No entanto, se outra pessoa quisesse substituí-la, Matthew teve que considerar se deveria interferir. No entanto, ainda não era certo que algo tivesse acontecido com a floresta tropical. Quando Lumiere retornar, ele deve ser capaz de descobrir a verdade. Matthew se acalmou e voltou sua atenção para a senhorita Zumbi nos juncos. Desde que se tornou um enviado do equilíbrio, ele descobriu que podia facilmente distinguir o gênero dos mortos-vivos pela observação. Por exemplo, Soldier era de fato um homem quando estava vivo. Por exemplo, os dois zumbis na frente dele eram mulheres. Não era que suas características sexuais secundárias restantes os traíssem, mas que Matthew conseguia sentir com precisão a proporção de gordura em seus corpos e uma série de outros detalhes. Depois de alguns olhares casuais, Matthew encontrou um espaço vazio para se sentar e esperou silenciosamente o céu escurecer. Bobo também o seguiu ansiosamente. Ela chegou ao lado de Matthew e tirou 2 bancos dobráveis de sua mochila como uma mágica. Ela se sentou em um e sinalizou para Matthew se sentar no outro. Matthew ficou muito tocado. Ele se sentou e sentiu um calor em sua bunda. Ah, até tem uma função de aquecimento. Seria tão maravilhoso no inverno, ele elogiou enquanto se espreguiçava. Bobo riu, a lâmpada acima de sua cabeça emitindo uma luz amarela. Matthew a lembrou. Em um momento, vou realizar um ritual chamado Noite dos Mortos-Vivos. Será meu trampolim para avançar para um necromante de alto nível. Pode haver muitos mortos-vivos desconhecidos vindo. Bobo imediatamente balançou a cabeça como um tambor de chocalho. Eu ainda não vi um necromante avançar. Embora seja nojento imaginar, terei que ver por mim mesmo o quão nojento é. Matthew não se importou. Ele apenas sorriu levemente. Na verdade, não é tão nojento. Falando nisso, por que você deixou o Cyberdragon? Bobo disse alegremente. Finalmente, alguém me fez essa pergunta. A razão pela qual deixei o Cyberdragon foi para encontrar um livro chamado Machinery, Fire Dragon, and Titan. Era uma obra muito boa, uma obra-prima deixada por um maquinista lendário. Foi dito que, enquanto alguém pudesse encontrá-lo, eles seriam capazes de abrir um caminho único diferente de um maquinista arcano normal. Em Cyberdragon, eu era apenas um artesão insignificante. Minha invenção era risível aos olhos de outros maquinistas e não valia a pena mencionar. Toda vez que o chefe me dá um trabalho, é sempre o mais vagaroso e simples. Além disso, o Cyberdragon tem um controle muito rígido sobre os maquinistas. Temos até que controlar a parcela de bombas que eles fazem a cada ano. Eu realmente não aguento isso. Mais tarde, ouvi que, enquanto eu pudesse encontrar Machinery, Fire Dragon e Titan, eu poderia fazer bombas em Cyberdragon sem limite, então eu me esgueirei para os esgotos e fui embora. Eu queria procurar o livro diretamente, mas descobri que não tinha a mínima ideia. Felizmente, antes de me tornar uma maquinista, eu era membro das Irmãs Wu. O propósito desta organização era ajudar mulheres em apuros a resolver suas dificuldades e viver suas vidas. Na verdade, eu consegui entrar no Cyberdragon e me tornar uma maquinista por causa da recomendação das Irmãs Wu. Portanto, depois de deixar o Cyberdragon, eu também queria encontrá-los e pedir sua ajuda. A Irmandade já havia se mudado. Além disso, eles não deixaram nenhuma pista para trás. Eu só pude tentar encontrá-los com base em algumas pistas espalhadas. No final, eu conheci Lily em Condor City. Ela alegou ser um membro externo da Irmandade, e eu caí nessa. Na verdade, ela não era uma delas. Ela só tinha entrado em contato com pessoas da Irmandade antes. Ela disse tudo isso de uma vez. Os olhos de Bobo estavam cheios de confusão. Então eu não sei para onde ir a seguir. Você tem alguma boa sugestão? Matthew imaginou que Bobo provavelmente não tinha muitos parentes neste mundo, então ele perguntou gentilmente, então, seu sonho é encontrar esse livro? Bobo balançou a cabeça, seus olhos cheios de determinação. Aspas. Meu sonho é me tornar a maquinista arcana mais poderosa do mundo.
Eu montarei em um super titã que pode cobrir o céu e o mar e então despejarei meu poder mágico no palácio da família celestial para ver se ele explodirá. Explodir o palácio celestial. A boca de Matthew se contraiu. Essa ideia é muito criativa. Bobo riu. Você também acha? Uma santa disse uma vez que o significado de ser uma maquinista arcana era fazer os deuses tremerem. Eu senti que ela estava certa, então essa frase se tornou meu lema. Matthew perguntou curiosamente, qual santa é? O rostinho de Bobo ficou vermelho, e a luz laranja em sua testa piscou. Eu não vou te contar. Matthew riu, pensando que se ela realmente pudesse explodir o palácio da família celestial, não seria impossível para ela se tornar Santa Bobo. Os dois continuaram conversando. Bobo era obviamente o tipo de pessoa que parecia fria no começo, mas depois de se familiarizar com ela, ela se tornou extremamente falante. Ela tagarelava sem parar. Matthew também aprendeu algumas fofocas sobre a lendária cidade de Cyberdragon, que foi construída nas nuvens. Mas gradualmente, a resposta de Matthew foi um tanto superficial. Fim do capítulo. Capítulo 148, Noite dos Mortos-Vivos. Bobo não percebeu no começo, mas percebeu eventualmente. Ela estava um pouco envergonhada. O que há de errado, Matthew? Você está cansado? Eu tenho falado demais. Matthew sorriu e balançou a cabeça. Ele apontou para o céu e disse: Está ficando escuro. Dica: você acendeu o queimador de incenso do passado, alta imitação. Seu ritual de avanço, a noite dos mortos-vivos já começou. No espaço aberto, um leve aroma de incenso transbordava do pequeno queimador de incenso. Matthew sentou-se em um banquinho pequeno, e muitas coisas estavam espalhadas na frente dele como uma barraca. Pés de coelho da sorte, garra de macaco amaldiçoada, dentes de morcego, veia umbral de javali, placenta de cabra, chifre de búfalo aquático, pedras de fígado humano, pequenos globos oculares de demônios inferiores. O combustível no queimador de incenso era uma mistura de chifre de rinoceronte, gordura de fígado de gu e uma pequena quantidade de manteiga. Esta pomada poderia deixar os vivos grogues e acordar os mortos-vivos. Alguns dos mortos-vivos poderiam até mesmo recuperar sua sabedoria e memórias por um curto período de tempo. Poderia atrair os mortos-vivos próximos para se juntarem a este grupo que pertencia aos mortos-vivos. Matthew sentou-se lá com uma folha de hortelã na boca e um pequeno punhado de pimenta na mão esquerda, pronto para usar métodos físicos para se manter acordado a qualquer momento. Felizmente, sua força de vontade era alta, então o queimador de incenso teve pouco efeito sobre ele. Pimenta não deveria ser de nenhuma utilidade. Logo, alguns dos mortos-vivos foram atraídos. Os primeiros a chegar foram as duas mulheres zumbis que estavam originalmente presas nos juncos. Atraídos pelo incenso, eles saíram do poço de lama com dificuldade e caminharam até o lado de Matthew. Matthew silenciosamente colocou um equipamento parecido com uma luva de boxe em sua mão direita. Havia também um bastão curto e um poste no chão. Durante a noite dos mortos-vivos, ele não podia usar nenhuma magia ou habilidade. Ele só podia confiar em sua eloquência ou força para fazer contato amigável com os mortos-vivos. Embora Matthew fosse extremamente charmoso, ele não podia descartar a possibilidade de que alguns dos mortos-vivos abrigassem intenções maliciosas em relação a ele. Luvas de boxe, bastões curtos e postes foram preparados para eles. Matthew não podia machucá-los. Ele só podia mandá-los embora. Esta foi talvez a parte mais difícil do ritual da Noite dos Mortos-Vivos. Sob o olhar ligeiramente nervoso de Matthew, a senhorita zumbi se aproximou lentamente. Um leve fedor o atacou. Matthew estava altamente focado. Esta foi a primeira vez que ele esteve em contato tão próximo com um morto-vivo que ele não estava controlando. Este sentimento o lembrou da primeira vez que ele entrou em contato com os mortos-vivos. Provavelmente era assim que as pessoas comuns se sentiam quando viam os mortos-vivos. Perigo, destruição, perda de controle. Quando esses rótulos eram empilhados, era realmente difícil para as pessoas não entrarem em pânico.
O incenso subia lentamente. Outros 2 zumbis e um esqueleto encontraram seu caminho até aqui. Eles estavam em uma fileira na frente de Matthew como se estivessem todos examinando as coisas no chão. Tem alguma coisa que você goste? Matthew disse calmamente. Todos podem escolher um, mas apenas um. As 2 mulheres zumbis pegaram o pé de coelho da sorte e o cordão umbilical do javali, respectivamente. O esqueleto pegou a placenta da cabra em transe. Um dos 2 zumbis restantes agarrou o globo ocular do subordinado e saiu correndo. O outro de repente pulou na frente de Matthew. Suas mãos agarraram os ombros de Matthew com força, e seus globos oculares podres quase grudaram no rosto de Matthew. Sua boca estava cheia de dentes amarelos, pus e um cheiro pungente. Tudo isso fez o cabelo de Matthew ficar em pé. Eu quero escolher você. Erre. O zumbi babou e estava prestes a beijar Matthew. Matthew, corra. Eu vou te ajudar a explodi-lo. Ao lado dele, Bobo já havia levantado o tijolo vermelho em sua mão em um acesso de raiva. Matthew rapidamente se virou para detê-la. Bobo arregalou os olhos em descrença. Então você vai deixá-lo te beijar? Matthew não teve tempo de explicar. Ele se virou e socou o queixo do zumbi com seu gancho de direita. No entanto, a cabeça do zumbi era tão pesada quanto chumbo. O soco de Matthew só fez a cabeça do zumbi inclinar um pouco. Matthew rapidamente pegou o pedaço de pau curto do chão e o apoiou contra o estômago do zumbi para manter uma certa distância dele. No entanto, a força do zumbi era muito grande, e Matthew não conseguiu segurar por muito mais tempo. O zumbi cutucou seu quadril e derrubou Matthew no chão. Erre. Você mesmo disse. Eu posso escolher o que eu quiser. O zumbi jogou o pedaço de pau curto para o lado e saltou com um sorriso estranho. Vendo isso, Matthew gritou apressadamente para o outro morto-vivo que havia pegado suas coisas. Esse cara está arruinando a reputação dos mortos-vivos. Vocês vão vê-lo fazer isso? Os poucos mortos-vivos ficaram atordoados por um momento, como se estivessem pensando sobre o que a reputação dos mortos-vivos significava. Mas logo, as 2 mulheres zumbis que chegaram primeiro agarraram o pescoço do zumbi pervertido. Os 2 trabalharam juntos para arrastar o zumbi pervertido para fora. Matthew enxugou o suor. Felizmente, os mortos-vivos estavam dispostos a ajudar. Caso contrário, ele teria que brincar de esconde-esconde com aquele zumbi pervertido a noite inteira. Ou ele perderia algo importante. Mas naquele momento, o coração de Matthew de repente pulou uma batida. Pelo canto do olho, ele viu uma figura enorme caminhando lentamente das profundezas do pântano. Naquele momento, os nervos de Matthew estavam extremamente tensos novamente. Porque era uma abominação. Fim do capítulo. Capítulo 149. Avanço bem-sucedido, nível sobe. As abominações de Lonelitre eram criaturas mortas-vivas poderosas e malignas. O nascimento de cada abominação era cheio de dor e natureza anti-humana. Elas eram criações terríveis e deformadas, o verdadeiro reflexo do medo humano. Cada uma das abominações tinha uma aparência completamente diferente. A que apareceu na frente de Matthew tinha 7 cabeças, 6 das quais cercavam a maior no meio. Se alguém olhasse de longe, poderia confundir as 6 cabeças em seu pescoço com colares. Seus membros estavam presos por várias coxas ou panturrilhas humanas, e havia uma boca ensanguentada em seu estômago que emitia fumaça amarela. Estava cheia de presas irregulares, e uma mão aparecia de vez em quando. Talvez por estar na cavidade abdominal da abominação por muito tempo, essa mão tinha um estado coloidal doentio e parecia extremamente lisa. O que caracterizava as abominações era a sutura em seus corpos. Não importa o quão enojado ele estivesse com essa criação anti-humana, Matthew teve que admitir que o necromante que criou essa abominação era brilhante. Nível de alfaiataria deles deve estar acima do nível de mestre. Caso contrário, ele não teria sido capaz de suturar uma ferida tão perfeita. Matthew olhou em volta por um longo tempo, mas não conseguiu encontrar o fim da sutura. Fora isso,
Além da boca em seu estômago que estava constantemente vomitando enxofre, não havia pus saindo das outras partes de seu corpo, nem havia qualquer fedor vazando. Esta era quase uma abominação perfeita. Além dos cadáveres de jangos e nagas, quando ele se aproximou, Matthew notou que havia uma grande cauda de cobra atrás de sua bunda. Era costurada da parte inferior do corpo de 3 nagas e parecia um pouco com uma trança. Esta abominação realmente tinha uma cauda. Que tipo de estética desafiadora do céu era essa? Matthew não pôde deixar de duvidar do estado mental do necromante chamado Danya. Mas ele rapidamente descartou esses pensamentos confusos em sua mente. A aparição da abominação foi crucial para Matthew. Era uma oportunidade e um desafio. Primeiro, embora a Noite dos Mortos-Vivos fosse a maneira mais simples de avançar, não havia nenhuma exigência para o necromante e os mortos-vivos fazerem nada naquela noite. No entanto, se houvesse um morto-vivo de alto nível supervisionando o ritual, Matthew teria a chance de obter uma grande quantidade de afinidade de energia negativa. Sua afinidade com energia negativa nunca foi alta, então ele frequentemente precisava pegar emprestado o poder da pedra de energia negativa. Este era um excelente plano de compensação. Segundo, se ele pudesse se dar bem com esta abominação, ele teria uma noite muito confortável. Intimidar os fracos e temer os fortes era comum entre os mortos-vivos. Ninguém ofenderia um necromante protegido pela abominação. Nem mesmo aquele zumbi pervertido que tinha acabado de ser expulso. Então, quando a abominação se aproxima, Matthew mal podia esperar para se levantar e recebê-lo. Boa noite, senhor. Abominação. A abominação não parecia estar totalmente acordada. Diante da atenção solícita de Matthew, ela apenas bufou pesadamente. Seu olhar se desviou para os pequenos objetos no chão. Matthew não disse mais nada. Ele rapidamente tirou uma pequena cabeça de demônio de sua mochila mágica e a ofereceu com as 2 mãos. Esses produtos de baixa qualidade não são dignos de você. Eu preparei produtos de alta qualidade especialmente para um nobre senhor como você. A grande cabeça da abominação ainda não havia reagido. As pequenas cabeças abaixo elogiaram: este necromante é um bajulador. Ele tem medo que o comamos. Gostei da atitude dele. Se ele se abaixasse um pouco mais quando se curvasse, eu conseguiria ver seu. Pá! A abominação bateu com raiva em sua cabecinha com a mão direita. Pare com isso. Minha cabeça está zumbindo. Enquanto ele falava, ele tirou sem cerimônia a cabeça do pequeno demônio das mãos de Matthew e a enfiou em sua boca. Craque, craque, craque. O som de mastigação pôde ser ouvido, e a boca ensanguentada parou de cuspir enxofre. Eu também quero isso. A abominação caminhou até o lado da barraca e cutucou com seu dedo grosso. Não se sabia para qual ele estava apontando. Você pode pegar o que quiser. O rosto de Matthew estava cheio de bajulação, como se ele tivesse se tornado um garçom para os mortos-vivos. O mais interessante sobre a Noite dos Mortos-Vivos era que os necromantes, que geralmente davam ordens aos mortos-vivos, eram forçados a aceitar o papel de mortos-vivos nesta noite. Muitos necromantes achavam difícil abrir mão de sua arrogância. Eles não conseguiram chegar a um acordo com seus escravos, o que eventualmente os levou ao fracasso em avançar. Matthew, por outro lado, não tinha esse fardo. Ele era muito paciente para começar. Quando estava realmente infeliz, ele simplesmente imaginava que os mortos-vivos eram todos Peggy. Dessa forma, não importava quanto sofrimento ele sofresse, ele apenas cerrava os dentes e suportava. A abominação estava escolhendo e escolhendo nas baias enquanto os outros mortos-vivos permaneciam imóveis. Depois de um tempo, ele escolheu um pé de coelho da sorte, 2 seções do seco de um lobo cinzento e um dente de morcego. Eu quero todos esses, disse a abominação rispidamente. Matthew assentiu e fez uma reverência. Absolutamente, senhor. Abominação. O rosto no meio parecia satisfeito. Assim que ele estava prestes a encontrar um lugar confortável para se deitar, uma pequena cabeça em seu pescoço interrompeu de repente. Aquele necromante disse que cada pessoa só pode pegar um item.
É contra as regras se você pegar mais. Abominação olhou para Matthew com desconfiança. É mesmo? Matthew assentiu. De fato, existe uma regra, mas ela não se aplica a você. Fim do capítulo. Capítulo 150. Avanço bem-sucedido, nível sobe. Abomination disse infeliz, por quê? Eu odeio tratamento preferencial. O rosto de Matthew enrijeceu. Felizmente, ele reagiu rapidamente. Isso não é tratamento preferencial. Isso é porque você não é uma entidade única como o resto deles. Abomination ponderou por um momento depois de ouvir isso. Você está certo. Ele socou a pequena cabeça que o interrompeu, então caminhou em direção à barraca. Eu tenho muitas pessoas em mim, então tenho que levar mais algumas. Matthew manteve um sorriso o tempo todo. Essas pequenas coisas não valiam muito, então a Abomination poderia levar o quanto quisesse. Além disso, ele não estava exagerando. Ele havia pegado apenas metade das coisas na barraca. Então, ele encontrou um lugar confortável perto do queimador de incenso e sentou-se, brincando com aquelas pequenas coisas com alto astral. Matthew realmente tinha muito estoque em seu inventário, mas ele não o tirou imediatamente. Ele apenas observou em silêncio. Com a Abominação segurando a linha, os outros imortais estavam muito mais reservados. Eles não estavam nem dispostos a falar. Se não fosse pelo queimador de incenso, eles poderiam ter ido embora há muito tempo. Matthew olhou friamente e sabia o que estava acontecendo. Um momento depois, o som de estalo no estômago da Abominação chegou ao fim. Matthew imediatamente disse gentilmente para a moça zumbi, que estava atordoada. Você pode enviar isso para o senhor. Abominação. Ele tirou outra cabeça de sua bagagem. Desta vez, era a cabeça de um diabinho. Também eram os despojos de guerra da batalha anterior. A senhorita zumbi parecia ser muito fácil de conversar. Ela assentiu em concordância e abraçou a cabeça do pequeno diabinho enquanto caminhava em direção à Abominação. Ela não disse nada e enfiou a cabeça do diabinho no estômago da Abominação. Cachá cachá. Outra rodada de sons de mastigação soou. A Abominação olhou para ela com satisfação. Oh, obrigada, linda moça. Sua gentileza me lembra minha falecida esposa. A senhorita zumbi perguntou estupidamente. Uau! Qual é o nome dela? A Abominação suspirou profundamente. Sinto muito. Não é que eu não consiga lembrar o nome dela, mas tenho muitas esposas. Claro, não é o que você pensa. Na verdade, somos todos muito leais, mas você tem que entender que sou uma aberração composta por mais de 30 criaturas humanoides. É natural que eu tenha muitas esposas falecidas. Quanto a qual delas, me perdoe por ser desajeitada e não saber por onde começar. A senhorita zumbi exclamou, uau, tão poderosa. A Abominação riu e esfregou a cabeça em constrangimento. Matthew notou que as outras 6 cabeças estavam em silêncio neste momento. Elas pareciam tímidas e assustadas, o que era completamente diferente da cena quando estavam falando com Matthew. Enquanto conversavam, Matthew observou cuidadosamente o estado dos outros mortos-vivos. Eles deveriam ser os antigos subordinados de Dania. Depois que Dania foi embora, eles perderam seu mestre e mostraram um certo grau de sintomas de deficiência de energia negativa. Por exemplo, a senhorita zumbi. Sua pele estava extremamente seca, diferente da pele molhada de um zumbi normal. Isso significava que a energia negativa em seu corpo não era suficiente para sustentar a água. A longo prazo, ela se tornaria um cadáver seco e sua força de combate seria bastante reduzida. Os outros tinham sintomas semelhantes. Apenas a Abominação não foi afetada. Isso porque ele estava no nível 16 e podia interagir diretamente com o plano de energia negativa. Para tornar os mortos-vivos mais estáveis, Matthew tirou 6 pedras de energia negativa e as colocou ao lado do incenso. Essa ação aumentou muito a favorabilidade dos mortos-vivos presentes. Do outro lado, a senhorita zumbi parecia ter encerrado sua conversa com o senhor Abominação. Ela voltou para o lado de Matthew atordoada.
A noite se aprofundou. Mais e mais mortos-vivos se aproximavam. Assustados pela aura da abominação, a maioria deles obedientemente sentou-se na periferia. Matthew viu que a atmosfera estava certa, então ele limpou a garganta e disse aos mortos-vivos presentes: uma vez ouvi uma história sobre um cavaleiro sem cabeça e uma cabeça fantasma voadora se apaixonando. Vocês estão interessados em ouvir? Suas palavras quebraram o silêncio da noite dos mortos-vivos e atraíram a atenção de todos os mortos-vivos. A senhorita Zombie foi a primeira a mostrar seu apoio. Ela olhou para Matthew confusa. O cavaleiro sem cabeça não tem cabeça, e a cabeça fantasma voadora não tem corpo. Matthew sorriu e perguntou: isso é importante? Temos que ser tão parecidos para ficarmos juntos? Com isso, ele deu outra cabeça à senhorita Zombie e a deixou continuar alimentando as abominações. Os mortos-vivos pareciam pensativos. De repente, um esqueleto se levantou. Não acho que seja importante. Já estamos mortos. Se você quer amar, então ame. Por que você tem que seguir essas regras? O ponto de vista do Skeleton ganhou a aprovação de muitos mortos-vivos. No entanto, também havia zumbis que se opunham. Isso não é uma questão de regras e regulamentos, mas uma questão de como consumar o amor. Se eles nem conseguem fazer isso, então qual é o sentido do amor deles? Embora não houvesse muitas pessoas apoiando esse zumbi, suas vozes eram altas e claras. Por um tempo, ambos os lados estavam envolvidos em uma batalha verbal, e ela gradualmente se tornou animada. Matthew sorriu. Ele havia alcançado seu objetivo inicial. Quanto mais os mortos-vivos brigassem, mais feliz ele ficaria, contanto que não lutassem. Além disso, com a abominação ali, ninguém ousaria fazer um movimento em seu território. Enquanto brigavam, os mortos-vivos presentes foram divididos em dois grupos. Um grupo era o grupo esqueleto, que tinha vantagem em números, o outro era o grupo zumbi, que gritava alto. Ambos os lados insistiam em suas próprias palavras e discutiam. Fim do capítulo.